No livro de Malaquias está registrado, mais ou menos no capítulo 3, no versículo 9 em diante, está dizendo assim: pode um homem roubar a Deus? Todavia vocês me roubam no dízimos e nas ofertas aos sábios. E no versículo 10 está dizendo mais ou menos assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento, e etc, etc. Eu recebi muitos e-mails e pedindo: Alex, comenta sobre o dízimo, o que você acha sobre o dízimo? Nos orienta e tal. Bom, para começo de conversa, eu quero dizer o seguinte: essa contribuição mensal que você dá na instituição, na igreja, não é pecado. E Deus vai te abençoar por você estar sendo fiel a um voto que você fez com Ele. Tá? Deixando bem claro. Mas eu quero te dizer que essa contribuição mensal que você faz de dinheiro na igreja não é o dízimo que está descrito no livro de Malaquias. Por quê? O dízimo de Malaquias, ele está sendo referido lá em Mateus 23, 23, aonde Jesus diz o que era esse dízimo. Jesus disse lá no evangelho dele, no evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus diz o seguinte: vocês que dizimam do cominho, do endro e do hortelã. Quer dizer, fruto da terra. Então, vamos entender um pouquinho como é que funcionava o dízimo naquela época. O governo de Israel era teocrático. Então Deus recebia os mantimentos do povo, correto? E depois repassava esses mantimentos para os órfãos, para as viúvas e para o estrangeiro. Era como se fosse um benefício social. Os sacerdotes não trabalhavam, eles trabalhavam na igreja, no templo. Então Deus pagava ele. Quer dizer, quando os dízimos chegavam, era para sustento dos sacerdotes e para repassar a parte que era do trabalho social, que é os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Só que nessa passagem de Malaquias, quando Deus usa o profeta para falar, ele não está falando com o povo. Ele está falando com os líderes, porque os líderes não estavam repassando para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros os dízimos, a parte que era dada. Como os políticos estão fazendo hoje, na Odebrecht, que você vê no Mensalão, quando você vê aí na Lava Jato, os políticos recebem o imposto, mas não repassam esse imposto. Então isso já estava acontecendo na igreja, no templo do Senhor naquela época. Então Deus levanta um profeta, que é o caso do profeta Malaquias, para falar com essa liderança que eles são ladrões, que eles não estão repassando esse dízimo para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Entende? Então, quando um pastor abre a Bíblia para ler esse texto para um grupo de pessoas ou para as ovelhas, ele está sendo incoerente com a Escritura. Porque aquele texto ele foi falado para os sacerdotes e não para o povo. E outra, o dízimo ao qual que Deus se refere ali naquele livro de Malaquias era de mantimentos, não era dinheiro. Aí alguns vão dizer para mim: poxa, mas naquela época não tinha moeda corrente. Como não? Se José foi vendido por 30 moedas, então já existia moedas, correto? Se Jesus foi vendido por 30 moedas, então naquela época ainda já existia moeda, correto? Então, mesmo existindo moedas, o que era levado, o dízimo não era as moedas, não era dinheiro. Dízimo era fruto da terra. Entendeu? Então, o que acontece? Quando Jesus diz, lá no Evangelho de Mateus 23, 23, deixa claro que o dízimo não era dinheiro. Mas eu estou dizendo a você que se você quiser contribuir com 10% da sua renda financeira, você não está pecando. Deixar isso bem claro. Mas daí dizer que o livro de Malaquias está falando desse tipo de contribuição, no mínimo é uma irresponsabilidade. E é mentira, porque Malaquias não está falando de dinheiro. E se for levar para o princípio, mas vamos dizer que é princípio, o princípio é o mesmo. Então vamos usar o seguinte princípio. Já que o dízimo naquela época era para sustento do sacerdote, Jesus hoje, sabemos que a profecia se cumpriu, e ele nos fez sacerdotes e reis, então o dízimo também era para nós, sacerdotes. Para todos vocês aí em casa também, sacerdotes. Se for usar princípio, então esse é princípio. Então fica aqui a dica. O livro de Malaquias, a profecia de Malaquias, não se referia a dinheiro. Então, quando um pastor abre a Bíblia para dizer que o dízimo
era esse dízimo que é dado hoje, ele está mentindo. Isso é mentira. E o gafanhoto, irmãos, ele não é demônio. Gafanhoto é um inseto. Amém? Fique na paz.